Tema de hoje: cuidado com 3 áreas perigosas em sua vida. Existem muitas áreas que são perigosas, mas 3 delas são áreas que mexem muito com a vida humana. São áreas que, se nós não tomarmos cuidado, nós vamos acabar sucumbindo. Várias pessoas no mundo, ou pelo mundo afora, têm sofrido dentro dessas, ao menos 3 áreas. Quero falar hoje sobre sexo, dinheiro e poder. Baseado até num dos devocionais que enviei semana passada. Quero esmiuçar um pouco mais este assunto. E, claro, como a gente tem estudado aqui, 2 domingos estudamos sobre viver na casa do Pai. O filho pródigo que nós estudamos, ele foi vencido por ao menos 2 destas áreas: sexo e dinheiro. Ele pediu tudo o que ele achava que tinha direito, ele foi gastou com prostitutas, gastou com bebidas, se esbaldou na verdade. E por conta desse seu desejo, dentro do seu coração, dentro da sua vida, essas 3 áreas que mexem com a gente, mexem com o ser humano. Então eu quero tratar com os irmãos hoje e pensar um pouco sobre isso, para que no mundo que nós estamos vivendo hoje, a gente tome muito cuidado com essas questões que estão aí batendo na porta dos nossos corações. Primeiro assunto que eu quero tratar, primeira área, é sobre sexo. E eu quero falar sobre sexo usando a palavra de Deus. Não quero inventar nada aqui, mesmo porque eu não tenho esse perfil de ficar inventando coisas. Mas, dentro da palavra de Deus, existem N versículos, histórias, situações que levaram as pessoas a se afastarem de Deus por conta dessa área sexual que mexe com o ser humano. Sexo foi inventado, criado por Deus. É óbvio que o diabo, ele acabou distorcendo a imagem do sexo. E por isso hoje as pessoas estão vivendo uma vida sexual aí, os adolescentes, jovens, uma vida sexual ativa, sem o mínimo de preocupação, passando por situações humilhantes até, algumas meninas, moças. Porque hoje em dia tudo que se fala aí, você vê na TV, no rádio, tudo quanto é lugar, existem cenas de sexo. E hoje em dia a depravação está tão grande que homem com homem, mulher com mulher, e a Bíblia condena isso. Por mais que queiram mostrar que Deus é amor, que Deus é bom, e Ele é amor, Ele é bom, mas Deus também é fiel à sua palavra. E se você olhar para a Bíblia, sexo dentro do casamento é uma bênção. Deus abençoa o sexo entre 2 pessoas casadas. Casadas de que forma? Pessoas que se apresentam diante de Deus, que assumem um compromisso. E dentro deste compromisso, as pessoas, elas vivem a sua vida. E muitas pessoas hoje estão deixando de cumprir os seus compromissos. E quando a Bíblia ensina sobre esse assunto, contando histórias,
citando textos de homens ungidos por Deus para trazer luz à mente humana acerca desta área. Por exemplo, Salomão, que foi um homem que, se eu posso usar essa expressão, amou muito, teve muitas mulheres. No livro de Provérbios, acompanha aqui no telão, capítulo 6, no versículo 18 e 19, ele escreveu assim: seja bendita a sua fonte, alegrem-se com a esposa da sua juventude, gazela amorosa, corça graciosa, que os seios de sua esposa sempre o fartem de prazer, e sempre o embriaguem os carinhos dela. Óbvio que isso aqui é uma coisa recíproca, tanto da mulher para com o homem, como do homem para a mulher. Ou seja, o sexo dentro do casamento, como eu disse, foi criado por Deus para trazer alegria, prazer, felicidade para o casal. Só que a gente está vivendo num tempo em que o sexo está sendo depravado por muitas pessoas, inclusive os jovens e adolescentes. E por isso eu quero tratar sobre esse assunto, porque a sexualidade humana nunca foi tão tentada como está sendo tentada atualmente. O apóstolo Paulo escreveu algo interessante sobre isso. Você que trouxe a sua Bíblia, eu quero ler com você o livro de 1 Coríntios, capítulo 7. 1 Coríntios, capítulo 7. Lembre-se, Paulo estava ora preso, ora solto, ora preso de novo, ora viajando. E essas igrejas que ele ia formando, grupos, essas igrejas, os líderes, eles consultavam Paulo: apóstolo, o que você tem a dizer sobre tal assunto? Aqui foi um dos assuntos que ele foi questionado. Eu não vou ler tudo, só vou ler parte desse texto. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Ele disse assim: quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, ele diz, é bom que o homem não toque em mulher. Pausa. Tem algum homem aqui, santo de Deus, que não consegue viver sem uma mulher? Já que ninguém se manifestou, vamos continuar o texto. Versículo 2. Mas, por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. Versículo 3. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher. E da mesma forma a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Versículo 5. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento, e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Só até aí. O que Paulo está dizendo aqui? Você casou. Mulher, teu corpo pertence ao teu marido. Marido, teu corpo pertence à tua mulher. Para evitar pecados, pensamentos ruins, vocês devem, ou o casal deve se relacionar sexualmente. Paulo escreveu isso para a igreja de Corinto. Por quê? Corinto era uma igreja, era uma cidade portuária. Haviam muitas prostitutas. E por ser uma cidade portuária, era uma cidade assim próspera.
Era uma cidade que muita gente visitava. Também pela podridão que havia na cidade de Corinto. Na cidade de Corinto haviam muitas orgias, havia muita prostituição. Pra vocês terem uma ideia, haviam lugares que eles tinham ídolos, e eles cultuavam esses ídolos, fazendo sexo entre pessoas, homem e mulher, homem com homem. Essas orgias, inclusive o templo, era o templo de Afrodite, era um desses templos que tinha, desse deus da época, e eles cultuavam esse deus realizando sexo ilicitamente. A fama de Corinto, por toda a sua região, ela cresceu muito, porque era uma cidade assim de muita corrupção, era uma cidade viciada em prazeres sexuais. Eu achei até interessante isso, porque eu estava pesquisando na internet, e havia um termo que eles usavam naquela época, para quem vivia lá em Corinto, ou para quem ia para Corinto se divertir. Esse termo é assim: eles iam lá se corintianizar. Qualquer comparação aí é mera semelhança, tá, gente? Usavam essa expressão. E Corinto se tornou uma cidade conhecida, sinônimo de libertinagem e de depravação moral. Como eu disse, havia muitas práticas promíscuas. A prostituição, na maioria dos casos, eram feitas em ruas assim. E os cristãos, ou as pessoas que iam se convertendo nessa cidade, eles tinham dificuldade. Porque, imagina, eu me lembrei aqui de uns irmãos que estiveram aqui há muitos anos, talvez uns 20 anos atrás, um grupo de missionários que a gente abençoou na época. Eles foram para a África, um lugar na África. Eles foram, ficaram lá um mês, voltaram, passaram aqui de volta, agradeceram. E um dos irmãos, que a gente tinha mais intimidade, ele falou: pastor, eu perguntei, qual foi a maior dificuldade que você teve lá? A maior dificuldade foi falar para um cara que tem 6, 7 mulheres, que segundo a Bíblia ele tinha que escolher uma. Como é que você vai falar para um cara que tem 7 mulheres que ele precisa escolher uma porque ele está errado? Não tem como. É a cultura do país. Sim, é a cultura do país. Mas segundo a Bíblia está errado. Então, a cidade de Corinto, quando se pregava o Evangelho de Cristo, algumas pessoas, mulheres principalmente, elas iam se convertendo. E quando iam para a igreja, por isso que tinha o costume das mulheres da igreja de Corinto usar véu quando estavam na igreja, né? Porque muitas delas cortavam seus cabelos de uma forma bem cortada, algumas até cortavam tudo, eram carecas. Então, essas mulheres, algumas delas iam se convertendo e iam indo para a igreja. Imagina, você está na igreja, de repente começa a aparecer uma ex-prostituta que vivia por ali fazendo, uma ex-mulher prostituta que vivia nos templos pagãos, se divertindo com outros homens ou com vários homens, vem para a igreja, se converte. Homens que talvez tiveram um relacionamento com essas mulheres vão para a igreja. Aí, na igreja, o evangelho era pregado. Eram ensinadas essas coisas. Paulo tratou sobre isso. Tanto que chegou um momento na igreja que o dirigente chega e escreve para Paulo. Fala: Paulo, tipo assim, me ajuda aí. O que a gente deve fazer? Por isso que ele escreveu. Ele disse: olha, é melhor que o homem não toque mulher. Mas uma vez que ele tocar, que seja a mulher dele. E olha, você que é casado, mulher, você tem que se relacionar com o seu marido. Marido, você tem que se relacionar com a sua mulher. Até para vocês não serem tentados.
Se de repente vocês falassem, não, a gente não quer se relacionar durante um mês, vai ser de comum acordo, para a gente orar, para a gente ficar mais forte. Mas depois vocês voltam a se relacionar para o diabo não tentar vocês. E o diabo tenta nessa área. Ou seja, os primeiros convertidos da igreja de Corinto, eles enfrentavam essa dificuldade. Por quê? Porque era uma cidade, tipo um prostíbulo. Era uma cidade que tudo quanto é lugar tinha prostituta. Trazendo isso para os dias de hoje, trazendo essa escrita para os dias de hoje, meus irmãos, muitos homens e também muitas mulheres são tentadas diariamente a sucumbir ao prazer do sexo. E eu estou falando sucumbir ao prazer do sexo ilícito. Porque, como eu disse, está na TV, está na internet. Se você não tomar cuidado, os teus filhos estão assistindo lá um desenhinho, de repente vai aparecer em determinados aplicativos aí, vão aparecer algumas propagandas, e essas propagandas as mulheres às vezes se insinuam. Né? Ou seja, se você não tomar cuidado, você vai acabar sucumbindo a isso. A pornografia no Brasil hoje, eu não me lembro aqui da estatística real, mas se eu não me engano, o Brasil é o segundo ou terceiro país no mundo que as pessoas mais procuram pornografia na internet, na televisão. Ou seja, como o filho pródigo foi tentado, porque imagina, o cara estava na casa do pai, morando com o pai, sendo abençoado pelo pai, ele começa a olhar para o mundo da sua época, vê mulheres prostitutas, o cara vai crescendo, o cara vai tendo seus desejos, isso vai batendo na porta, o diabo vai lançando as suas setas, bate na cabeça, o cara começa a falar, eu preciso curtir minha vida, eu preciso aproveitar a minha vida. Se eu ficar aqui na casa do pai, eu não vou aproveitar a minha vida. Aqui eu só vou trabalhar, ter comida boa, uma cama para dormir e vou crescendo. Se meu pai morrer, quando ele morrer eu vou assumir o negócio e vou tocar, mas vai ser essa vida. Então eu quero conhecer o mundo, porque eu tenho amigos lá fora e esses caras estão vivendo a vida doidado. E aí ele pega e fala, pai, me dá a minha grana, a minha parte, que eu vou viver minha vida. E ele foi viver a vida. Só que o mundo lá fora não é fácil. O mundo lá fora não é fácil. Se você bobear, o mundo destrói com você, acaba com você. São poucas pessoas lá fora que têm misericórdia das outras. Ainda mais quando o diabo começa a agir. Então, eu estou tratando esse assunto aqui, primeiro dele, sexo, porque você que é casado, aproveite o tempo que você tem com a tua mulher e com o teu marido. Porque nas igrejas evangélicas de hoje, eu não sei nem se eu posso usar esse termo igreja evangélica, tá? Deus me perdoe por falar isso. E tem umas igrejas aí que de evangélico não tem nada, parece mais um centro espírita do que igreja evangélica. Pelas coisas que se fala, pelas coisas que se faz, né? Ainda ontem eu estava vendo um pequeno vídeo no Instagram à noite, de uma igreja pequena, né? São sempre igrejas pequenininhas. E um camarada, o título do Instagram lá, que a pessoa viu e foi zoar, era tipo assim, era ex-PM, se converteu, agora ele está assim na igreja. Aí o cara estava de terno, um pedaço de pau parecendo uma arma assim, e ele papapá, 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 aleluia, papapá, papapá. Falei, meu Deus, isso é igreja evangélica? Não dá para entender. Não consigo entender. E muitas dessas igrejas que se dizem evangélicas, existe muita separação. Mulheres hoje se oferecem aí fora de uma forma tremenda. Ou seja, se a gente não tomar cuidado, a gente vai acabar sucumbindo. E o sexo que, não vou falar é para ser uma bênção dentro de um casado, acaba hoje destruindo famílias, destruindo vidas, levando pessoas para o fundo do poço. Então, primeiro alerta aqui,
Como eu disse, cuidado. Essa área sexual é muito perigosa. Tome cuidado, porque o diabo sempre vai tentar. Eu disse algo lá no átrio quarta-feira, não sobre isso, mas relacionado a isso. E o diabo, segundo a Bíblia, lá no livro de Jó, o texto diz que o diabo ele rodeava a terra e passeava por ela. O diabo existe há mais de 5.000 anos, ao menos vivendo nessa terra, ou rodeando essa terra. Talvez até mais. De terra, que eu disse, de terra, desse plano que a gente entende. E ele conhece o ser humano melhor do que ninguém. Por quê? Porque ele não tem mais nada o que fazer, a não ser olhar para mim e para você e tentar descobrir em que área nós somos tentados. Eu conheço, por exemplo, vou falar sobre isso daqui a pouco, mas eu lembrei um amigo que ele era de uma grande igreja aqui em São Paulo. Ele saiu de lá há alguns anos e uma vez a gente estava conversando, ele falou assim, olha, o apóstolo da igreja ali, esse cara eu conheço ele. Olha, por mulher esse cara jamais cairia, mas por dinheiro, meu Deus do céu. Ou seja, o diabo ele está sempre avaliando as nossas vidas e tentando descobrir se nós queremos poder, se nós queremos sexo, se nós queremos dinheiro. Ele está sempre observando. Toma cuidado. A boa notícia é que a Bíblia diz que o diabo anda ao nosso derredor, mas a presença de Deus está ao nosso redor. Só se a gente abrir a porta, aí é que o diabo vem. Amém? Segundo tópico, dinheiro. O filho pródigo também foi seduzido pelo dinheiro. Judas foi seduzido por dinheiro. O jovem que foi falar com Jesus, ele foi seduzido pelo dinheiro que tinha. Esse texto é interessante porque Jesus tenta tratá-lo e Jesus o ama, diz o texto, de tal forma que Jesus dá uma palavra para ele. Acompanhe aqui no telão, Mateus 19:16. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou, mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? 17, respondeu-lhe Jesus, por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Versículo 18, quais? Perguntou ele, respondeu Jesus, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Versículo 20, o jovem fala assim, tudo isso eu tenho obedecido. O que me falta ainda? Aí Jesus responde no versículo 21, se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque ele tinha muitas riquezas. 23, então Jesus disse aos seus discípulos, digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Aí os discípulos questionam na continuidade do texto, mas Jesus, então assim ninguém está falando, não, espera um pouquinho, Deus sabe de todas as coisas, calma, não vão para esse lado. Mas o dinheiro, ele tem feito, hoje inclusive, no século 21, no Ocidente, essa área que nós moramos no mundo, dinheiro mexe com a vida das pessoas. Aliás, até tem um provérbio chinês que diz assim, se você tem uma coisa que não pode dar, então essa coisa tem você. Se você tem coisas que você fala, não, eu abro mão disso, não, disso aqui eu não dou. Muitas pessoas pensam que o dinheiro, inclusive, entenda o que eu vou te falar aqui, dinheiro é algo espiritual. Dinheiro, se você não tomar cuidado, ele vai te levar para longe de Deus. Existe uma estatística muito interessante que comprova esse fato. Das 38 parábolas que Jesus contou, 16 dessas parábolas tratavam especificamente de dinheiro.
que é um assunto de relevância hoje na vida das pessoas. Em outras palavras, o Novo Testamento fala mais de dinheiro do que salvação. Porque por causa do dinheiro, muita gente perde a salvação. E como eu disse, o dinheiro mexe com a gente, mexe com você, mexe comigo. Se a gente não tomar cuidado, mexe. Se você olhar uma latinha vazia, você sabe que aquilo às vezes tem até um valor. E você olhar uma nota de R$100, você vai ficar olhando para a nota de R$100. Você vai ficar olhando e se aquilo mexeu contigo, a latinha vai ser difícil mexer com você. Mas a nota de R$100 vai, ou de R$100 vai. Então, se isso mexe com você, é sinal que essa nota tem um poder sobre a tua vida. Por isso que eu já falei aqui que na igreja, quando você é dizimista, quando você é ofertante e tal, e é isso que as pessoas não entendem. Você vê que eu não fico falando muito sobre dinheiro aqui, porque hoje em dia fala-se de dinheiro, pede-se dinheiro, enfim. Mas eu aprendi isso na minha vida, ao longo da minha história de cristão. Quando você é dizimista, quando você pega o seu dinheiro, você recebe o seu dinheiro no seu trabalho, esse dinheiro, meu irmão, que está no mundo é sujo. Esse dinheiro do mundo já pagou prostituta, já pagou negócio escuso, já pagou resgate de algumas pessoas que foram sequestradas, já subornou pessoas. Dinheiro é sujo, dinheiro é assim. Você recebe esse dinheiro, ele entra na tua casa, no teu bolso, na tua carteira, na tua conta no banco. Agora, por isso que eu falei que o dinheiro é algo espiritual, porque quando você olha esse dinheiro e segue o que a Bíblia diz, o que a Bíblia diz? Provérbios 3. Honra ao teu Deus com as primícias. O que quer dizer primícias? Primeira coisa, honra o teu Deus com as primícias de todas as tuas rendas. Depois você vai ver os teus lagares serem cheios e tal. Ou seja, você recebeu, você olha, fala assim, poxa, glória a Deus, recebi meu salário, eu vou pegar aqui 10% e vou abençoar a obra de Deus. Sem pestanejar. Eu estou falando de mim. Porque se você parar e conversar com o dinheiro, não vai dar. Poxa, se eu fizer isso... aí tem aquela história que eu já falei, né? O pessoal olha assim, já me perguntaram isso ao longo dos anos. Pastor, eu dou o dízimo do líquido ou dou do sólido? Ou do gasoso? Né? Qual que eu devo dar? Eu falei, meu irmão, é você, não sou eu que mando. A Bíblia fala 10%. Ah, não, é que eu tenho que pagar, o que sobra eu dou ali. Problema seu. Ah, mas eu sou abençoado com isso. Problema seu. Você poderia ser muito mais abençoado se você cumprisse a palavra. O problema é que quando chega a renda, você fala assim, meu Deus, eu tenho que pagar isso. Agora no final do ano, então, agora eu estou falando de dinheiro, agora em final de setembro, porque você tem outubro, novembro, dezembro, para começar a se programar financeiramente. Porque chega janeiro, IPTU, IPVA, IPTU, tudo quanto é taxa vem do governo. O dinheiro, ele conversa com as pessoas. Ele conversa comigo e com você. E se você não tiver esse poder sobre ele, por exemplo, eu recebi meu salário. Senhor, muito obrigado, Deus. Tem gente que está aí trabalhando e não está recebendo. Eu recebi, obrigado, Senhor. Está aqui a parte que é do Senhor. Muito obrigado. Eu vou lá na frente, como diz tua palavra, eu vou com alegria, Senhor. Eu vou transferir no Pix. Senhor, glória a Deus que o Senhor permitiu que eu pudesse ganhar o meu salário esse mês. A ti toda a honra e toda a glória, Senhor. Amém. Vou viver do resto, ou do que sobrar. O problema é que o dinheiro torna o dono da pessoa, senhor das pessoas. O dinheiro fascina, o dinheiro corteja pessoas, o dinheiro ele traz essa sedução no coração das pessoas. Diferentemente de comida, que comida você às vezes deseja, você olha, né, enche o prato, come, mas sacia o seu estômago, você fica saciado. Dinheiro não, dinheiro parece que quanto mais a pessoa tem, mais ela quer, mais ela deseja, mais e tal. E Jesus falou sobre isso. Como eu disse muitas vezes, eu peguei aqui um texto,
Acompanhe aqui no telão, Mateus capítulo 6, versículo 19. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Versículo 20, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Aí Jesus diz assim, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Por último, ele diz assim, 22, os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. E por que Jesus falou isso? 24 ele explica, ninguém pode servir a dois senhores. Pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Jesus está dizendo o seguinte, vai chegar uma hora que você vai ter que fazer uma escolha. Jesus tratou o dinheiro como uma divindade. Em outras versões, Deus e Mamon. Mamon era um demônio da época que as pessoas consideravam deuses. E eles levavam sacrifícios para esse Deus Mamon, essa estátua que parecia, né, um demônio, né? Até a própria imagem que você vê lembra algo demoníaco. Então as pessoas da época pegavam parte das suas plantações, levavam e ofereciam a Mamon. E diziam, Mamon, abençoa a minha terra, ou então eu trouxe aqui essa oferenda, porque abençoaste a minha terra, eu plantei, e eu colhi, e obrigado, Mamon. Jesus falou sobre isso, e dinheiro mexe com as pessoas. Mamon é o espírito atuante no mundo de hoje, principalmente no mundo de hoje. Um crente, quem é crente em Jesus Cristo aqui? Um crente jamais se dobraria uma imagem. Se você visse uma imagem de Mamon, duvido que você se dobraria a ela, ou qualquer outra imagem. Mas o diabo se esconde atrás do dinheiro e recebe a adoração das pessoas, que tem gente que adora o dinheiro. Lembre-se, o dinheiro em si, ele é neutro. Dinheiro é neutro. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, se você tem dinheiro e sabe administrar, sabe adorar a Deus por tudo que Ele tem dado para você, sabe ser fiel a Deus em tudo que Ele tem dado para você, meu irmão, Deus vai te encher de dinheiro. Por que os crentes são tudo meio meia boca, não tem muito dinheiro? Porque crente não sabe administrar dinheiro. Porque a pessoa recebe dinheiro e fala assim, nossa, eu tenho que comprar, eu tenho que comprar. É o verbo que está na boca de muita gente, comprar. Aí aparece as promoção para mocinha, para jovens, né? Parece de tudo. Celular, nossa, o cara tem um celular bom, mas nossa, saiu agora o Samsung IA. Nossa, quanto custa? 6 paus. A Claro está oferecendo lá por 24 de R$230. Nossa, 24 meses é 2 anos, passa rápido. Eu vou comprar. Às vezes nem precisa. Televisão hoje em dia, televisão cada vez que passa está mais fina, né? Imagem perfeita, 65 polegadas, 80 polegadas, 100 e poucas polegadas. É para eu assistir o jogo da Copa. Quanto custa? 7 pau. Não, eu vou comprar 24 vezes Casas Bahia. Que saudade das Casas Bahia. Agora está vendendo até sem juros. Eu vou comprar. A gente tem que tomar cuidado com isso. Eu já falei para você aqui, guarda o seu cartão de crédito não na carteira, se você não tem controle. Guarda no congelador da sua geladeira. E quando você sentir vontade de usar, ele vai estar congelado. Até descongelar, passa à vontade. Ou seja, Mamon é um deus imundo. E
O dinheiro, como eu disse, é uma das coisas imundas que existem. E para você purificar, vou usar essa expressão aqui, não sei se Deus me permite, mas uma forma de você santificar, purificar, abençoar o teu dinheiro, é quando você é fiel a Deus nos seus dízimos, nas suas ofertas. Ele vem ruim, você tira uma parte, oferece a Deus, Deus abençoa e multiplica o resto que você tem. É assim que funciona na dimensão espiritual. Como eu disse, o dinheiro, ele é um Deus. E por ser um Deus, tem muita gente hoje adorando o dinheiro, amando o dinheiro de uma forma louca. Gente que abre igreja, inclusive. Gente que se auto-intitula profeta, pastor, apóstolo. Porque o povo tem um coração bom. O povo vai lá, o que eu tenho que fazer? Olha, para você ter a bênção do Senhor, você tem que comprar um saquinho de sal. Custa 50 conto. Mas esse sal, ele vai trazer para você vida. Olha, compra esse sabonete. Quanto que é? Não é nada. Você só dá uma oferta de R$50, toma banho, a nhaca vai embora, os demônios somem. Pega essa vassoura aqui, quanto que custa? Não custa nada, você só dá uma oferta de coração, e no mínimo R$100, inclusive, é oferta de coração, tá? Dá essa vassoura, você vai varrer toda coisa ruim da sua casa, varre, faz igual o Jânio, varre, vassourinha, os mais velhos sabem o que eu estou falando, o Jânio Quadro. E a pessoa não acontece nada, por quê? Porque ele não tem entendimento, ele acha que o cara falou está certo. Olha para a Bíblia, leia a Bíblia. Por isso que tem um monte de gente sendo enganada. Por isso que as estatísticas de ex-crentes estão aumentando. As pessoas vão na igreja, são enganadas, elas não voltam mais. E é interessante essa questão do dinheiro aqui. Me desculpe gastar um tempo bastante, ou muito importante nesse tema. E o dinheiro é incrível. Existem muitas críticas. Para pastores. Tipo assim, o pastor trabalha pra caramba, né? Eu fiquei até com não sei se ciúme, inveja, né? Isso aí não é coisa de crente, uma coisa santa, né? Coisa santa assim, de um amigo meu, pastor, e ele comunicou, a gente estava conversando e falou assim, olha, gente, em novembro eu vou tirar 30 dias de férias. Falei, Jesus amado, glória a Deus pela tua vida. Um dia eu quero ser que nem você. Porque todo mundo critica, né? Porque o pastor trabalha muito. Mas um jovem ou alguém que arruma emprego e trabalha das 7 da manhã às 7 da noite, esse cara é gente boa, esse cara é demais, né? Todo mundo elogia, esse tem futuro, trabalhador, né? O cara está se matando, mas trabalhador e tal. Agora, vai para a igreja. Você é voluntário na igreja. Não tenho tempo, não dá porque eu tenho muita coisa para fazer, mas muita coisa para você. E eu tenho que aproveitar o fim de semana e tal. Tudo bem. Quer dizer, o tempo para o dinheiro você tem. Para Deus, você não tem. Ou seja, para o mamon, para o dinheiro, vale tudo. Para Deus, sempre tem uma restrição. Eu creio que está chegando o momento dos crentes de hoje em dia repensar a sua vida em relação ao seu relacionamento com Deus. Mas isso é um assunto para a semana que vem na ceia, se Deus nos permitir. E a questão aqui não é evitar o dinheiro. Não, eu não quero dinheiro. Não quero dinheiro. Eu sou agora monge. Não é evitar o dinheiro. Evitar o dinheiro não vai resolver o problema. Nós não fomos chamados para evitar o dinheiro. Dinheiro, quando você sabe usar, é bênção. Nós somos chamados por Deus para usar o dinheiro apropriadamente. Então, meu irmão, minha irmã, tome muito cuidado para o dinheiro não tomar o lugar de Deus no seu coração. Eu já falei aqui, eu conheci pessoas no passado que o dinheiro levou ele para longe de Deus. Enquanto não tinha, ele estava na igreja, cantava no coral,
servia a Deus como diácono, até o dia que Deus começou a abençoar a empresa dele, e abençoou, e ele ganhou dinheiro, e começou, e ganhou dinheiro, e comprou uma chacrinha na Castelo Branco. Estou falando de um cara lá atrás, 30 anos atrás, que eu conheci no Itaú, quando eu trabalhei. Ganhou muito dinheiro. Aí, no sábado, já não dava mais para ir nos ensaios do louvor, aliás, do coral, porque ele tinha que ir para a chacrinha dele. Aí começou a levar bebida e amigos, esses amigos aí, do filho pródigo. Amigos que só estão do teu lado quando você está pagando o churrasco e bebida. E foi. De repente, depois de um tempo, brigou com a mulher, começou a levar outra mulher para lá. E tal, está tudo bem, porque Deus está abençoando. Olha, estou vendendo bastante. Até o dia que, como aconteceu com Sansão, o Espírito do Senhor saiu da vida dele. Ele só não perdeu a casa porque Deus teve misericórdia. O resto ele perdeu tudo. Tudo. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9, acompanha aqui. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Amém? Amém ou ai? Tudo bem? Posso continuar? Tá. Você fala assim, então eu não posso ser rico. Ao contrário. Era para a gente ser rico. Bem de vida. O problema é que a gente não sabe administrar. O problema é que a gente tem o coração preso nisso. Se você olhar para a Bíblia, você vê Davi, rei. Quando fala de construir o templo, ele foi o primeiro que falou, não, eu vou dar aqui toneladas de ouro, de bronze, de prata, e animais, eu vou dar. E o povo falou, opa, já que o rei está dando, vamos também. Foram e encheram o lugar. Porque quando você não tem o coração preso no dinheiro, mas em Deus, você é uma pessoa abençoadora. E quanto mais você abençoa, mais Deus te dá. Guarde isso no teu coração. Quanto mais você abençoa, mais Deus te dá. Amém? Terceiro ponto aqui para encerrar. Falta só 45 minutos, já estou acabando. Brincadeira. Quero falar sobre poder. Poder no sentido de empoderar-se, de ter tudo o que eu quero, ser tudo o que eu sonho. Isso aí tem levado muita gente também para longe de Deus. Muita gente hoje em dia sonha. Você vê aí, por exemplo, no meio de músicos e cantores, principalmente cantores, você vê esses programas de televisão, Ídolo e tal, e outros que tem, o Raul Gil, que apareceram ali muitos cantores gospel, cantando, e tal, e foi, e enfim, começaram a cantar ali, elogiaram, e glória a Deus, aleluia. Aí foi passando para o outro sábado, e foi para o outro sábado, e aí já não era mais glória a Deus, aleluia. Que bom, legal, opa, e amo. Né? E o diabo fez isso com Jesus. Depois de Jesus passar 40 dias lá no deserto orando e jejuando, o diabo foi assediar Jesus. E aquela tentação lá no deserto, ele chegou e falou para Jesus, vou te levar para um alto monte aqui, e eu vou te mostrar todas as glórias do meu reino. Olha o que o diabo falou para Jesus. Todos os reinos deste mundo são meu. E toda vez que eu falo isso, eu lembro daquele professor que tinha lá no Castelo Rá-Tim-Bum, né? Lembram dele? Como é que chamava ele? Ninguém lembra, né? Nem eu. Ele ficava do lado de fora. É meu, vai ser meu, meu. O diabo é assim. Ele chega em Jesus e fala assim, olha, vou te levar ao alto monte. Está vendo todo esse reino aqui? É meu. E se você se prostrar e me adorar,
Eu vou dar tudo para você. O que Jesus falou? Jesus usou a Bíblia, a palavra de Deus. Ele disse: somente ao teu Deus adorarás e lhe prestará culto. Tipo assim, para mim riqueza, poder, ser reconhecido, que hoje em dia a gente vive no meio de pessoas, em tudo quanto é lugar, até dentro das igrejas, de ego, né? O ego infla, porque eu sou melhor, porque eu canto melhor, porque eu toco melhor, né? Irmãos, eu parei de falar, inclusive, viu, Alex? Eu parei de falar para as pessoas, e o cara chega em mim e fala: você toca contrabaixo? Não toco. Já até aprendi, não falo, não toco. Porque você vê uns vídeos de uns meninos de 4 anos, 6 anos, 10 anos, tocando baixo, menina. Não, eu não toco. Esses caras que tocam. Mas antigamente, quando eu tinha 18 anos, a pessoa falava assim: ô, você toca bem, né? É, eu toco bem. Bestão, como diria o Chaves. Porque se a gente é alguma coisa, somos alguma coisa porque Deus tem misericórdia de nós. Deus, a Bíblia diz, é aquele que capacita. E o diabo tentou Jesus em todos esses 3 ataques que ele jogou sobre Jesus. Jesus respondeu na palavra. E é interessante, meus irmãos, que eu estava lendo esses dias, nos últimos dias de cárcere do apóstolo Paulo, em Roma, Paulo, segundo a história, morreu sozinho, abandonado e desprezado. Por quê? Porque depois de Paulo, quando ele estava se encerrando a sua carreira, e Paulo pregava o evangelho vivo. A gente está baseando textos aqui, baseados no evangelho vivo que ele pregava. Ele ensinava o evangelho de Cristo Jesus. Só que o evangelho de Cristo Jesus é diferente de muito evangelho que se prega aí hoje. Que quer trazer, deixar o cara rico, você pode, você tal, você é o cara, você vai ser milionário, você vai morar, você vai viver, você vai viajar. Eis que te digo, meu servo, eu estou vendo uma chave na tua mão, estou vendo uma porta aberta. Eis que te digo, meu irmão, minha irmã, eu estou vendo Deus, com a janela do céu aberta, está caindo bênção sobre você. É isso que o povo quer ouvir. E Paulo não falava isso. E é interessante que depois de Paulo, já no começo, ali antes de Paulo morrer, começou a surgir pregadores. Paulo começou a combater isso, escrevendo a Timóteo. Pedro também combateu isso. E começou a surgir no meio do povo, o pregador fala assim: não, igual eu falei aqui semana retrasada, do povo lá na época dos profetas. Na época de Jeremias, Jeremias falou: não, vocês têm que sair dessa vida que vocês estão vivendo uma vida de pecado. Vocês estão longe de Deus, vocês não querem saber de Deus. Vocês estão pecando, vocês estão adorando outros deuses. Vocês inclusive já sacrificaram até um dos seus filhos a Baal. Pelo amor de Deus, sai dessa vida. Mas tinha os outros profetas lá, os puxa-saco, desculpa a expressão, do lado do rei falando: não, esse cara está louco, manda prender. Deus disse que vai abençoar todo mundo. Virão tempos de bonança, virão tempos de plantar e colher grandes coisas. Deus vai prosperar e tal. E aí prenderam Jeremias. Só que o Jeremias estava falando era o que Deus mandou ele falar. Os outros estavam falando para alegrar o povo. Passado alguns anos, algum tempo, o povo foi preso. Jerusalém, aquela região toda foi destruída. Passaram 70 anos presos, cativos. Muitos morreram. E na época de Paulo também começou a surgir esses caras, como tem muitos hoje. Segundo esses caras, Paulo era um cara fracassado, porque o Paulo morreu sozinho, pobre. O pastor Paulo nunca prosperou.
E ele não está preocupado em prosperar, ele está preocupado em pregar o Evangelho e viver e abençoar as pessoas. Ou seja, alguém já disse também que a fama, ela é muito mais perigosa do que a tribulação. Porque a tribulação, quando você está vivendo tribulação, dificuldade, você está ali aos pés do Senhor. Então a fama não. A fama leva você a se achar o máximo. Eu posso, eu tenho, eu sou o cara, eu tal. E durante a última Páscoa, quando Jesus se reuniu, aquele momento de comemorar a Páscoa, né? A última, porque foi aquele último momento de Jesus com os homens ali, com os irmãos. Ele dá um exemplo de humildade. O texto diz que ele bota uma toalha na cintura, se ajoelha, começa a lavar o pé de cada um dos apóstolos. Depois que ele lava, ele levanta, ele fala assim: vocês entenderam o que eu fiz? Eu fiz isso para dar um exemplo para vocês. Vocês entenderam? Entendemos. Então vocês vão agora e façam igual. E olha, meus irmãos, eu encerro dizendo que hoje Jesus, segundo a Bíblia, ou conforme a Bíblia, Jesus está batendo na porta de muita gente que se diz cristã. Eu falei aqui da época de Jeremias, falei da época de Isaías. Quero citar hoje, trecho rápido aqui, Oséias capítulo 13. Deus falando através de Oséias para o povo da sua época. Eu cuidei de vocês no deserto, naquela terra de calor ardente. Quando eu os alimentava, ficavam satisfeitos. Quando ficavam satisfeitos, se orgulhavam e então me esqueciam. Não se esqueça de Deus. Deus tem que ser o centro da tua vida. Não se esqueça de onde você foi tirado, do lamaçal de pecado. E para chegar até aqui, Jesus pagou o preço por mim e por você. É por isso que nós estamos aqui hoje. Então, cuidado com essas 3 áreas que podem levar você para longe de Deus. Tome muito cuidado. Para encerrar aqui, eu peço que você fique de pé, pega a sua Bíblia, abra em Apocalipse capítulo 3. Quinta-feira à noite, antes de dormir, eu estava pensando em alguns textos. Para encerrar essa ministração, me veio este. Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Uma palavra de Jesus à última igreja. Ou a 7ª igreja. Que, segundo os estudiosos, se compara à igreja do século 21. A nossa igreja de hoje. E realmente tem uma semelhança muito grande. Apocalipse 3,14, ele diz: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Versículo 15: conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Olha que coisa, a igreja do século 21, sei que você não é frio nem quente, melhor seria que fosse frio ou quente. 16, assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Jesus não vomitou, mas está a ponto. 17, e por que eles estavam assim? Porque você diz: eu estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Para que Deus? Eu não preciso de Deus. Para que família, amigo? Não preciso de ninguém. Eu sou rico, tenho dinheiro, tenho fama. Versículo 17 ainda. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Jesus diz assim: eu dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e você poder enxergar. 19, repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso seja diligente e arrependa-se. 20, guarde esse texto: eis que estou à porta e bato. Jesus está na porta batendo.
Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. 21, ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. 22 e último, aqueles que têm ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu posso te dar um conselho? Cuidado com sexo, dinheiro e poder. Isso pode te afastar de Deus. Essa igreja que Jesus está falando aqui, morna, o que é igreja morna? O que eu entendo como igreja morna? Pessoa morna. Aquela pessoa que ele está no culto, ele às vezes bate palma, às vezes não bate, às vezes ele glorifica, às vezes ele não glorifica, ele está aqui, às vezes ele fala assim, o que eu estou fazendo aqui hoje, né? Não tem entendimento. Outro exemplo, aquela pessoa que está com um pé no mundo e um pé na igreja. Durante a semana ele pinta, borda, xinga, fala um monte, no final de semana está na igreja. Toma cuidado, meu irmão, minha irmã. A gente precisa tomar um posicionamento, porque a cada dia que passa, Jesus está voltando. A volta dele está chegando. E ele vai vir buscar uma igreja lavada e remida pelo seu sangue. Gente que esteve firme ali. Gente que se esforçou. Eu sei que é difícil às vezes, eu vou para a igreja, poxa, eu tenho que ir e tal. Eu sei que é difícil. Como eu sei também que muita gente que tem dinheiro ou que teve dinheiro se afastou de Deus porque teve dinheiro. Cuidado. Por isso que eu te trouxe essa palavra aqui hoje, porque eu amo vocês e quero que até o final do ano, começo do ano que vem, resto de nossas vidas, apesar de crise e dificuldade, a gente permaneça firme na presença de um Deus vivo. Se você crê nessa palavra, fecha os seus olhos. E eu quero te encorajar a falar com Deus. Você e Deus, fala com Ele.